Olá, queridos! Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, e os versículos de 13 a 22. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, dizei, se alguém jura pelo santuário, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Cegos, que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? De fato, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por Deus, que habita o santuário. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é que devereis praticar, sem contudo deixar aquilo. Queridos irmãos, que evangelho com palavras duríssimas para os seguidores de Jesus Cristo, os próprios seguidores de Deus, os próprios sacerdotes dos templos, que controlam o templo, que controlam as igrejas, os pastores, os sacerdotes, bispos, todos os nomes. Também vamos dizer, olha, não adianta dizer que não pode envolver Jesus Cristo na política, porque Jesus Cristo foi o maior político de todos os tempos. A política dos pobres, a política da saúde, a política da cura, da educação, a política da educação, a política dos pobres, dos doentes. Ele ensinou, ele curou, ele orou pelos maus, ele libertou. A política dos presos, dos aprisionados, dos escravizados, ele libertou, ele curou. E hoje, o que os sacerdotes fazem? O que os pastores fazem? Eles ficam nos altares, sentados em um trono, dando ordens para os menores. É o tipo fardos pesados. Vejam que palavras duras desse evangelho. Não foi eu que disse, é a minha opinião. Olha os políticos, eles deviam dar bom exemplo. Eles dão exemplo de violência. Eles brigam no plenário. Eles fazem fachadas, coisas, as ilícitas, né? As licitações ilícitas. E eles brigam em público para todo mundo ver. Eles xingam. Não. E eles depois falam em nome de Deus. O trono de Deus. Mesma coisa. Os pastores.
Jesus veio, não teve nem onde encostar a cabeça. Ele mesmo falou no Evangelho. Mas os pastores só querem mais o Antigo Testamento. Coisa de rei, de luxo, de trono e de prosperidade. Mas Jesus, por que ele esquece do Evangelho? Esquecem de Jesus. Eles juram pelo quê? Pelo ouro, pela prosperidade, ter casa, carro de luxo, tudo isso, tudo aquilo. Depois diz que quando a pessoa fala que a pessoa tem carro, tem casa de luxo e muita gente pobre, ele já começa a dizer, tá com inveja? Então eles querem realmente que as pessoas tenham inveja? Jesus luta ainda, porque está vivo no meio de nós. Ele luta através da comunidade, os seguidores fiéis, que lutam por levar uma igualdade social para todos. Jesus ainda está na luta com os pobres, para que os pobres também tenham dignidade de não ser excluídos, de não ser escravizados com as empresas, grandes empresas privadas, esses grandes imperadores, os grandes coronéis das empresas, a mídia que também recebe os bons donativos da propaganda das grandes empresas, também querem comandar o país e controlar o pobre. Muitos deles chamam pobres de analfabetos, burros, idiotas, mas eles querem o imposto na água, na energia, no esgoto, no cheque, no telefone, tudo. Tudo eles querem o imposto. Tudo bem. Devemos pagar o imposto, porque queremos um esgoto, uma água bem tratada, queremos uma limpeza na nossa cidade. Mas tudo conforme os gastos, as necessidades, nada mais. Os grandes empresários ganham acima do suor do pobre, porque salário mínimo é muito pouco. E depois leva o dinheiro para fora. Faz união para outros países comandar o mundo e escravizar outros países. Eu falei algo errado? Será que isso não está acontecendo no mundo? No Brasil, em todo lugar? Toda a nação? Falei alguma coisa errada? Foi por isso que Jesus morreu. Porque ele falou a verdade. E quem matou Jesus, e quem ainda continua matando, são os pastores, são os sacerdotes, são os bispos, são todos que ainda não promovem mais leis. Até os pastores que ainda querem estar na política não promovem leis em favor do pobre. Para ter o cidadão, para ter uma igualdade social. Eles não continuam excluindo Jesus Cristo da sociedade. Eu acredito no arrebatamento, no fim. Porque os ambiciosos, os poderosos estão destruindo o mundo. É como se fosse uma praga, estão destruindo tudo. Eu acredito no arrebatamento. Eu acredito na força do poder de Deus por aqueles que são fiéis a Deus. Acredito numa vida plena, sem muito sofrimento, sem sofrimento. Um grande coral, uma grande celebração no céu, naquela dimensão onde aqueles que são fiéis a Deus podem ver a face de Deus, a sua gloriosa, e terão uma alegria infinita. Um grande abraço. Compartilhe. Vamos fazer desse mundo menos violento.